Olá pessoal, a gente vai falar um pouco agora a respeito do livro Comunicação que Transforma, do Andy Stanley, e pensar a partir daquilo que ele escreveu ali um novo formato homilético, vamos dizer assim, uma nova maneira da gente poder preparar e entregar os nossos sermões. É muito importante que quando a gente, como tudo que a gente faz na vida, que a gente pense a respeito do objetivo que a gente tem com aquilo ali. E com a pregação não é diferente, é importante a gente pensar qual que é o nosso objetivo com a mensagem que a gente vai pregar no domingo específico que a gente vai falar, ou o dia que você escolhe pregar. Muito comum a gente se perder nessa questão, porque a gente às vezes sabe qual é o objetivo que nós temos e nem sempre a gente escolhe o método adequado ao objetivo que a gente elegeu para isso aí. Então uma pergunta muito importante para a gente pensar é qual é o alvo que a gente tem com a mensagem que nós vamos pregar. Você quer ensinar a Bíblia para as pessoas ou você quer ensinar às pessoas a Bíblia? Existe uma diferença muito grande nisso, porque ou o foco está no conteúdo que você quer passar, às vezes você pensa a respeito de, eu quero cobrir um material, eu quero pregar capítulo por capítulo, versículo por versículo, meu objetivo é ensinar a carta de Romanos para a igreja. Isso é quando você quer ensinar a Bíblia para as pessoas, o seu foco está na Bíblia, o seu, vamos dizer assim, a sua organização homilética vai ser em cima da Bíblia, diferente se você está pensando nas pessoas como o objetivo principal, quando você quer ensinar às pessoas a Bíblia. Então, se o seu foco passa a ser as pessoas, você vai pensar o que elas estão precisando aprender, aonde que elas estão no seu nível de maturidade espiritual, o que é que elas precisam saber em determinado momento da vida delas. Você vai ter que analisar as coisas de uma forma diferente. Então, qual é o seu foco na preparação? A gente vai falar um pouquinho inicialmente sobre a parte da preparação. O seu foco é Bíblia ou o seu foco é pessoas? No primeiro caso, quando o seu foco é Bíblia, não exige muita preparação. Se você já tem um certo conhecimento bíblico, se você estudou teologia, se você é uma pessoa cristã há muito tempo, que gosta de ler a Bíblia, você não vai precisar preparar muito esse sermão que parte da Bíblia. Você vai pegar um capítulo, você vai ler, você vai explicar para as pessoas, fazer o contexto histórico, explicar o que é que estava por trás daquilo, o que significa determinadas palavras. Às vezes você vai querer aprofundar um pouco mais no grego, no hebraico, alguma coisa nesse sentido. E aí você passa o conteúdo independente se as pessoas que estão ali estão entendendo, não estão entendendo, ou se as pessoas que estão ali querem saber aquilo que você está falando. Então, se o seu foco é Bíblia, provavelmente você vai ter até mais facilidade para preparar um sermão. Quando o seu foco são pessoas, a coisa muda um pouquinho de figura. Você precisa, de alguma maneira, se preparar melhor, ter mais criatividade, ter mais aplicações, como a gente vai ver ao decorrer desse vídeo e dos próximos que nós vamos ter também. O alvo da pregação, ele deve ser ensinar às pessoas como viver uma vida que reflita os valores, princípios e verdades da Bíblia. Então, já que o nosso objetivo é fazer com que as pessoas mudem, a gente precisa entender aonde essas pessoas estão. E é aí que a gente tem a proposta do livro Comunicação que Transforma, que é você ensinar menos para mais, você cobrir menos conteúdo para poder ter mais efetividade, mais aplicação, as coisas serem mais voltadas para as pessoas e menos para o conteúdo em si ou para talvez a sua pressa de passar a informação bíblica. E aí que vem a proposta da pregação de um sermão de um ponto só. Ao invés dos tradicionais sermões que a gente aprende nos seminários de 3 pontos, onde seja ele expositivo, temático, tópico, textual, enfim, a tradição que você vem dela de preparação de sermões, ao invés de você pregar sermões com vários pontos, você vai passar a pregar um ponto só, ou seja, você vai cobrir
menos conteúdo e você vai ter mais aplicação. Isso acontece, e essa é a proposta, porque a gente vive dentro da pós-modernidade, na nossa sociedade, situações ou características onde as pessoas têm mais dificuldades com vastos conteúdos e com concentração e memorização. A gente precisa levar em conta o tempo que a gente está vivendo. Não adianta a gente criticar ou reclamar, a gente precisa entender, o tempo é esse, é assim que as pessoas são, então como que eu posso ser eficaz em alcançar essas pessoas? A era moderna, que é a era anterior a que a gente está vivendo, ela era caracterizada pelo uso da razão e da lógica. As pessoas elas queriam uma coisa mais cartesiana, elas queriam entender o princípio e o desenvolvimento daquilo e uma conclusão lógica decorrente daquilo, aquilo que a gente aprende nas aulas de filosofia, né? Você tem a tese, aí você tem a antítese, você tem a síntese daquilo ali. Essa é a maneira que a era moderna trouxe para nós de pensar, de estruturar o pensamento e de estruturar também a nossa argumentação. E isso trouxe, ou essa foi a razão, dos sermões de 3 pontos. Eles tinham uma estrutura criada para poder responder esse tipo de maneira que as pessoas se aproximavam do conhecimento para que elas pudessem ser convencidas e, consequentemente, tomarem decisões para suas vidas. E você vai notar que os sermões de 3 pontos, eles foram escritos muito mais numa estrutura para serem lidos do que para serem pregados ou para serem comunicados. Na era pós-moderna, a gente tem uma ênfase um pouco maior nas emoções e nos relacionamentos. Como que as pessoas vão se sentir, como que as pessoas vão se relacionar com aquele conteúdo que você está transmitindo. O envolvimento, ele é um envolvimento mais relacional. Ao invés delas entenderem o que disse Jó, elas querem entender o que Jó passou para dizer aquilo. Ao invés delas entenderem sistematicamente como que, sei lá, o Sermão do Monte, ele traz princípios e valores para as nossas vidas, elas querem entender como que elas podem se relacionar com esses princípios e valores, o que vai produzir de sentimento nelas, o que vai produzir de mudança na vida delas e consequências que isso vai trazer para elas. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Esse é um princípio que a gente aprende. Paulo escreve isso lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para, e aí ele cita uma série de questões colocadas ali. Agora, uma coisa que é importante da gente entender é que nem toda a Bíblia é aplicável. Por exemplo, se você pegar lá o texto de Deuteronômio 21, você vai ver lá que Moisés, em um determinado momento, chega para os pais e fala para eles assim, olha, se você tem filhos rebeldes, filhos que não obedecem, filhos que muitas vezes chamados a atenção, eles não atendem os pais deveriam pegar esses filhos, levá-los até os anciões da comunidade e apedrejar essas crianças, né? E aí isso eliminaria o mal do meio de Israel. Eu acho que você não quer que esse princípio seja aplicado na vida dos seus filhos e nem dos filhos das pessoas da sua igreja. Ou seja, isso é inspirado por Deus, isso tem uma razão de ser, isso tem um porquê de ter acontecido na história do povo de Israel também, e a explicação para isso é bem interessante. Passa até por questões de psicopatia e coisas relacionadas a isso. Mas isso não tem aplicação nenhuma nos nossos dias. Isso não tem razão de você chegar e pregar um sermão sobre isso para as pessoas. As pessoas não vão fazer absolutamente nada com essa afirmação de prático na vida delas. Então, toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas nem tudo é aplicável. E nem toda a parte aplicável da Bíblia é aplicável a todas as pessoas ou em todos os estágios de vida delas. Por exemplo, você vai ter partes da Bíblia que vão falar a respeito de como que deve ser o comportamento da mulher. Você vai pegar Provérbios 31, você não vai, por mais que seja aplicável, você não vai trazer isso no encontro de homens, por exemplo.
a não ser que você queira fazer com que os homens cheguem frustrados em casa e descontem suas frustrações nas mulheres, falando assim, você não é do jeito que eu queria ser. Não é esse o objetivo que você tem quando você escolhe um texto ou um tema para poder falar. Então, a parte aplicável da Bíblia não é aplicável a todas as pessoas e nem em todos os estágios da vida. Eu tenho certeza que se você tem uma filha de 5 ou 7 anos de idade, você não vai querer que ela aprenda a respeito de circuncisão, né? Você não vai querer que a professora chegue lá e explique como que a circuncisão era feita, as implicações disso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai aprender um pouquinho depois, quando a gente cresce um pouquinho mais. Comunicação, então, pensando nessa proposta de comunicação que transforma, é você passar a parte aplicável da Bíblia e não apenas informação. Pensa comigo, por exemplo, nos principais problemas que você tem na sua igreja. Eles não são decorrentes de desconhecimento. Se você pega as pessoas que brigam ou fofoca dentro da igreja, ou você pega líderes que se desentendem por alguma razão, você não chega para eles e pergunta se eles sabem o que a Bíblia diz a respeito de fofoca, o que a Bíblia diz a respeito de falta de unidade. Eles sabem isso, às vezes eles têm um conhecimento vasto do que a Bíblia diz a respeito disso. O problema deles é com a aplicação, é como que eles vão transformar esse conhecimento que eles já têm em algo prático no dia a dia deles. Esse passa a ser o nosso desafio se nós queremos produzir uma comunicação que transforma, de fato, a vida das pessoas. E para a gente finalizar essa parte ou esse primeiro vídeo, eu queria então deixar para você 3 perguntas para você fazer, você produzir um material, poder entregar consequentemente dentro da sua aula, dentro do curso que você está fazendo. A primeira pergunta que eu queria que você respondesse, a partir disso que a gente pensou juntos aqui, é quais as principais diferenças que você percebe na preparação de um sermão com ênfase em conteúdo para um sermão com ênfase na aplicação? O que você percebe que vai ser a sua dificuldade ou a sua facilidade? Ou o que você percebe que você vai precisar mudar de um sermão onde o conteúdo é a ênfase para um sermão que a aplicação é a ênfase? Uma segunda pergunta. Eu queria que você comparasse, e não é uma pergunta, né? Então é uma proposta, que você comparasse um best-seller que foi escrito no século XIX, um que foi escrito no século XX e um escrito no século XXI. Eu queria que você analisasse e me dissesse sobre a estrutura desses 3 livros. O que é que você percebe que mudou na estrutura de livros vendidos e bem vendidos e bem acessados pelas pessoas? Uma terceira pergunta, e aí é um desafio talvez, menciona para mim uma aplicação prática que você poderia ter numa pregação a respeito da genealogia de Jesus. Constrói para mim uma aplicação prática em cima disso aí. Eu acho que com essas 3 perguntas / exercícios, você vai conseguir se desafiar, tentar aplicar um pouco isso que a gente falou nesse primeiro vídeo do nosso estudo sobre comunicação que transforma.